curto-circuito na sua placa está mais e mais intenso, ou seja, a resistência de curto tende o mais próximo a zero possível. Então, mais uma dica top, anota no campo de comentários. Quanto mais tende a 0 ohms a resistência de curto na sua placa, mais tende a zero a tensão da sua fonte de alimentação quando ela limita uma corrente máxima de circulação que você parametrizou a partir do conhecimento do consumo da sua placa eletrônica. Então, quanto maior o curto-circuito, menor é a resistência, e quanto menor a resistência, mais tende a zero a tensão da fonte de alimentação. E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional do Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5 que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio. Juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, é claro que agora vamos para cima. Então, eu, professor Rodolfo, vou mostrar para vocês usando a fonte de alimentação DP831A da Rigol Technologies e a carga eletrônica da Rigol, a carga eletrônica DL3021. Vou mostrar para vocês algumas simulações do que pode acontecer na placa eletrônica, nas placas que vocês forem testar, e qual é a reação da fonte de alimentação a partir da variação da carga eletrônica. Ou seja, a carga eletrônica vai simular o que está acontecendo nessa placa e automaticamente, a partir da variação de carga, nós vamos ver o que vai acontecer com a tensão e com a corrente de saída da nossa fonte de alimentação. E isso vai nortear todos os seus testes e validações daqui para frente. Você, quando olhar para a sua fonte, você vai começar a entender, então zerou a tensão por causa disso. A tensão não chegou a zero por causa disso. Então vem comigo que a gente passa de ano juntos, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Então olha só. Primeiramente, qual é a tensão que nós vamos alimentar para fazer o teste aqui na nossa central de automação de portões? Conforme a gente já falou na Masterclass 1 e 2, perfeito? Nós vamos trabalhar com 12 volts para fazer a validação aqui do secundário e localizar os componentes em curto. Perfeito? Bom, então nós vamos usar a fonte de alimentação número 2 aqui da Rigol Technologies. Então vou apertar aqui o número 2, ó. Vou selecionar a tensão de 12, então 1, 2, 12 volts, ó. Perfeito? E aí, como que vai ser a corrente elétrica que nós vamos ajustar aqui na fonte? Ela tem um fornecimento de até 2 amperes, porém, a corrente básica de consumo para que todo o secundário funcione, como nós já estudamos, é de aproximadamente 100 mA. Então, a corrente máxima que nós vamos operar aqui é de 100 mA. Perfeito? Tranquilo? Estudando um pouquinho do circuito, você consegue descobrir qual é a somatória das correntes e qual é o valor que você vai ajustar, então, de corrente de saída da sua fonte de alimentação ajustável. Então, no nosso caso, como a placa vai consumir no máximo 100, nós vamos configurar a corrente para 100 mA. Então, vou apertar aqui o botão de Current, ó, e vamos selecionar aqui 100, 100 mA. Então, setamos a fonte para 12 volts, 0.1. Legal? E aí ela só vai ativar quando eu apertar o botão ON. Antes disso, é muito importante você entender o seguinte, certo? O 100 mA, a partir de todos os testes que a gente realizou na placa, ele só vai ser apresentado no consumo lá da placa quando as bobinas dos relés estiverem ativados, quando tiver um consumo tendendo ao máximo. Então não necessariamente vai estar sempre 100 mA de corrente circulando na saída da fonte. Vai estar ali 50, 30, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Então caso número 1, gente, vamos pensar o seguinte. Se a nossa saída de tensão vai ser em 12 volts e a corrente elétrica máxima será de 100 mA, qual seria a resistência equivalente que o nosso circuito teria que ter para ter esse consumo de corrente em 12 volts? Bom,
Para calcular a resistência, basta você fazer a tensão dividido pela corrente de consumo. Então 12 volts dividido por 100 mA, que é 12 volts dividido por 0,1, dá uma resistência de aproximadamente 120 ohms. Ou seja, é como se na nossa placa eletrônica da central de portão existisse uma resistência, um REC, uma resistência equivalente de toda essa parte secundária aqui de aproximadamente 120 ohms. Perfeito? Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga eletrônica aqui da Rigol para colocar esses 120 ohms para vocês verem o que vai acontecer. Tá bom? Bom, vou selecionar aqui o modo CR. CR da nossa carga eletrônica DL3021 da Rigol. O que é o CR, gente? É o modo de resistência constante, onde eu vou selecionando o valor de resistência que eu desejo para que a carga eletrônica ofereça essa resistência nesse valor para a nossa fonte de alimentação. Tá bom? Então eu apertei aqui ó, o CR. E aqui eu vou trabalhar num range, ó, range de resistência. Você tem o range de 0 a 15 ohms e de 0 a 15K. Nós vamos ter que trabalhar até o 15K mesmo. Tá bom? Então vou apertar aqui, ok. Muito bem. E a resistência que nós vamos trabalhar, vou apertar aqui, ó, vou digitar 120 ohms. Muito bem. Perfeito? Nesse momento eu vou ligar a carga eletrônica. Olha só. Liguei a carga eletrônica, gente. Automaticamente ela irá funcionar quando eu ligar também a nossa fonte de alimentação. Então, ó, vou ligar a nossa fonte de alimentação. On. Muito bem. Gente, nesse momento, o que nós temos aqui, ó? Cerca de 11 volts e meio. 11 volts e meio, um consumo já de 100 mA. Perfeito? E aí, olha só que interessante, ó, a nossa carga eletrônica está com 118 ohms, ó. 118, 117 ohms, um consumo de quase 100 mA também. Ou seja, nesse caso, como a gente dimensionou a resistência para circular os 100 mA, nós já fizemos com que a nossa fonte entrasse no seu modo máximo de fornecimento de corrente, tá bom? E já perceba que a tensão deu uma pequena caidinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir um pouquinho da resistência para diminuir um pouquinho a corrente e ver o que acontece. Tudo isso na prática aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá, ó. Então, nesse momento, eu vou apertar aqui no botão Res. Vou apertar a setinha aqui, ó. Setinha, setinha, setinha. E vou diminuir de 120 para 119, 118, 115. Diminuiu a resistência. O que vai acontecer, gente? A gente tenderia a consumir mais corrente. Como eu estou consumindo mais corrente do que a fonte foi parametrizada para fornecer, o que acontece? Ó, ela mantém a corrente e arria a tensão. Então, quando a gente consome mais corrente do que a fonte foi parametrizada para fornecer, para ela manter a corrente constante, ela se protege, ela tende a arriar a tensão, a diminuir a tensão, para que possa manter a corrente fixa que você selecionou aqui. Tá bom? Então, ó, anota isso aqui para mim no campo de comentários. Quanto menor é a resistência, maior é a corrente elétrica, pela nossa querida lei de Ohm. Como essa corrente elétrica tendeu a fazer com que a fonte se sobrecarregasse, porque você colocou uma parametrização de 0,1, para ela manter o 0,1, se abaixou a resistência, ela tem que abaixar também a tensão. Ela arria a tensão para proteger o sistema, tá bom? Então vamos voltar aqui na carga eletrônica e vamos subir a resistência para diminuir a corrente, ó. Ao invés de 120, vamos colocar 130 ohms aqui, ó. 130 ohms. Então tá marcando aqui uma resistência constante de aproximadamente 130, ó. Perfeito? Veja, como a resistência subiu, a corrente desceu. Descendo a corrente, ó a corrente que está sendo consumida lá na nossa fonte, ó. 0,094, ou seja, 94, 95 miliampere de corrente. Então o que a gente aprende agora? Que ao consumirmos menos corrente do que a fonte foi configurada para fornecer, se a corrente está abaixo do máximo, corrente abaixo do máximo mantém a tensão plena,
ou seja, a tensão continuando o seu valor nominal, e a corrente tende a ser fornecida de forma show de bola até 100 mA, tá bom? Então, olha só mais um aprendizado importante. Quando o consumo de corrente está abaixo do máximo, a tensão sempre tenderá ao valor nominal, tá bom? Então, gente, olha só que importante você aprender isso. Se você vai alimentar uma placa, você configurou a tensão para um valor, e a hora que você aperta o botão ON, a tensão cai, quer dizer que você já automaticamente tem que suspeitar de uma sobrecarga na sua placa eletrônica, algum defeito pode estar acontecendo, que está fazendo o consumo de corrente tender a subir muito e por isso a sua fonte de alimentação pode estar arriando, atenuando, diminuindo a sua tensão de saída por uma proteção interna da própria fonte. Tá bom? Então ligue o alerta se você ligou a fonte e a tensão está muito abaixo daquilo que você planejou. Perfeito, gente? Tranquilo? Vamos supor que a somatória das correntes nesse defeito que está sendo apresentado fosse gerar um consumo de 240 mA. 240 mA. O que vai acontecer, gente, se a gente tiver um consumo de 240 mA? 240 mA é praticamente o que, gente? O dobro e mais um pouco em relação ao que a fonte poderia fornecer, que foi limitado ao 100, que é o valor nominal. Pela lei de Ohm, pessoal, o que vai acontecer? Qual seria a resistência da placa eletrônica para circular o 240 mA? Num possível problema que está na placa eletrônica. R é V dividido por I. Se o V é 12 e o nosso querido I, a corrente elétrica, é de 240 mA, 12 dividido por 240 mA dá 50 ohms. Então vamos aqui na carga eletrônica, ó. Aqui na carga eletrônica. Vou apertar o botão ON/OFF para desligá-la. Venho aqui na resistência e vou colocar 50 ohms. Perfeito, gente? Que é uma resistência que teria na placa eletrônica dela apresentando gerado problema. Nessa simulação que a gente está fazendo para gerar muito aprendizado para vocês. Tá bom? Beleza? Vamos ligar agora a nossa carga eletrônica para ver o que vai acontecer. Olha só que interessante, gente. Os 50 ohms é uma resistência de problema na placa eletrônica que está simulando. Teria que circular quanto de corrente na placa? 240 mA, correto? Perfeito? Porém, a nossa fonte de alimentação da Rigol Technologies foi selecionada a fornecer no máximo 100. Então, como o circuito tende a consumir muito mais do que 100, ela entra no modo de proteção e o que aconteceu com a tensão? Arria de 12 volts, ela atenua a tensão de 12 para 4.8, quase 4.9 volts. Tá bom? Bom, daí você deve estar se perguntando assim, professor, mas por que a fonte chegou nesse valor aqui? Chegou nesse valor aqui de tensão. Tá bom? Porque, gente, o fato é o seguinte, mais uma vez, é a lei de Ohm. Se a resistência gerada pelo mau funcionamento da placa, da central de automação de portão, foi de 50 ohms, se a resistência gerada pelo mau funcionamento da placa foi de 50 ohms, 50 ohms fez com que circulasse uma corrente exagerada e a fonte limitou ao máximo de 100 mA. 100 mA, que é o máximo que a fonte está fornecendo, vezes a resistência de 50 ohms, pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Se a resistência é 50 e a fonte limitou a corrente em 100 mA, 100 mA vezes 50 ohms dá uma tensão próxima a 5 volts. E é por isso que então a fonte de alimentação da Rigol Technologies manteve a fonte em 5 volts. Para que 5 dividido por 50 ohms lá embaixo gerasse o 100 mA, que é o máximo que ela pode fornecer. Tá bom? Então, gente, a tensão aqui da nossa fonte de alimentação, ela tende a diminuir quando o esforço elétrico exigido dela é maior.
do que o configurado, do que o fornecimento de corrente, se ele for maior do que o configurado, e ela vai abaixar a tensão para que essa tensão dividida pela resistência da carga, que nesse caso aqui foi próximo a 50 ohms, gere o fornecimento máximo de corrente, que nesse caso é 100 mA. Tá bom, gente? Beleza? Tá, professor, mas então quer dizer que quanto maior é o consumo de corrente, a tensão diminuiu. Entendi isso. Perfeito. Então quer dizer que se eu diminuir de 50 ohms aqui, se eu diminuir de 50 ohms para 40 ohms, a tensão da fonte tende a diminuir mais ainda? Bom, vamos lá. Ó, apertar o botão ON aqui e OFF para desligar a carga. Apertei o botão de REST e agora eu vou colocar 40 ohms. O que aconteceu? Abaixou a resistência. Abaixou a resistência, teria que consumir mais corrente, só que como a fonte limitou no 100 mili, o que vai acontecer? 100 mili vezes 40 ohms vai dar uma tensão de aproximadamente 4 volts lá na fonte. Vamos lá, ó. Liguei a carga eletrônica. Perfeito? Olha lá. Então, aproximadamente 40 ohms. Como aqui a nossa fonte colocou 37 ohms, os 100 mili vezes os 37 ohms deu uma tensão de aproximadamente 3,7 volts. Perfeito, pessoal? Então, mais uma vez, abaixou a resistência, tendeu a subir o consumo, só que o consumo foi limitado pela fonte. E aí, esse consumo limitado de 100 mili vezes a resistência lá de aproximadamente 37 ohms vai gerar a tensão de saída da nossa fonte. Tá bom? Olha só que doido, gente. Com o botão short ativado, a resistência da carga eletrônica tendeu a zero. E essa resistência da carga eletrônica tendendo a zero vezes a corrente máxima de 100 mA, que foi o que a gente setou na fonte, gerou uma tensão de quanto? 0,007 volts. Tá bom? Então, olha só que show de bola. Mais uma vez você aprendeu o seguinte, que quanto menor é a tensão exibida na fonte e a corrente fica limitada ao máximo que ela pode fornecer, quer dizer que o curto-circuito na sua placa está mais e mais intenso, ou seja, a resistência de curto tende o mais próximo a zero possível. Então, mais uma dica top, anota no campo de comentários. Quanto mais tende a 0 ohms a resistência de curto na sua placa, mais tende a zero a tensão da sua fonte de alimentação quando ela limita uma corrente máxima de circulação que você parametrizou a partir do conhecimento do consumo da sua placa eletrônica. Então, quanto maior o curto-circuito, menor é a resistência, e quanto menor é a resistência, mais tende a zero a tensão da fonte de alimentação. Diferente de quando existe uma fuga. Quando existe uma fuga, tá bom? Essa fuga faz com que a resistência seja um pouco maior, e quanto maior é a resistência da sua placa, limitando a uma corrente fixa, você tem uma resistência, uma tensão que não chegará a 0 volts na sua fonte de alimentação, tá bom? Então, pelo nível de tensão marcado na sua fonte de alimentação, você também consegue saber. Você consegue saber se na sua placa tem um defeito mais tendendo para curto ou mais tendendo para fuga de corrente de forma show de bola. Tá bom? Então, mais uma dica top. Você sabia disso, gente? Vocês sabiam analisar isso na nossa fonte de alimentação de forma incrível, top de linha e sensacional? Você já sabia diferenciar curto e fuga a partir da tensão que aparece aqui? Se você já sabia, deixa a hashtag top de linha. Se você não sabia, deixa a hashtag não sabia, professor, porque a gente tem muito conhecimento top. E aí, quando você tem uma fonte de alimentação top da Rigol e uma carga eletrônica, você pode variar a carga para ver como que a fonte reage nos diversos momentos, nas diversas características de funcionamento do nosso circuito eletrônico. Aula top de linha, incrível e sensacional, não é mesmo, galera? Então crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra gente. Não esquece que a gente tem aqui na descrição do vídeo o nosso querido site cursoseletronicafacil.com.br, que você pode acessar e baixar o nosso e-book de mais de 270 páginas gratuitamente para aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Link está aí na descrição do vídeo. Se você precisar comprar equipamentos, utensílios, qualquer coisa para deixar aquela bancada de eletrônica perfeita para fazer manutenção e desenvolvimento eletrônico, você também pode acessar a loja eletronicafacil.com.br e conferir todos os produtos que a nossa loja oficial tem para que você possa então fazer os seus trabalhos de manutenção, desenvolvimento eletrônico de forma incrível, faixa preta e sensacional.
E muito obrigado, Rigol Technologies, por ser o patrocinador master do Eletrônica Fácil, confiar em nosso trabalho e apoiar a nossa luta pela melhoria da educação do Brasil e do mundo também. Fechou? Se você precisar turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol, cupom é Fácil5, os links também estão na descrição do vídeo. Fechou? Diz aí o que você achou dessa aula. Curtiu pra caramba? Aguardo sua opinião no campo de comentários. Um forte abraço. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima. Tchau, tchau.